10h03, conforme anunciado, a Band News FM realiza hoje mais uma entrevista com um pré-candidato à prefeitura da capital. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado federal Rogério Correia, do PT. Convido você também a assistir a essa entrevista lá no nosso YouTube, página Band Minas, para você acompanhar com imagens e aqui a movimentação aqui no nosso estúdio. Pode mandar inclusive sua pergunta no chat, caso queira, lá para o deputado Rogério Correia. Como vai, deputado? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado, viu? Agradeço aí a Band News por essa oportunidade de expor nossas ideias agora no início da nossa pré-campanha. É isso. Todas as nossas entrevistas com tempo de 20 minutos e o tempo vai começar a ser contado agora às 10h04. Deputado, como a primeira pergunta, a gente está querendo saber de todos que estão vindo aqui o porquê de se colocar como pré-candidato à prefeitura da capital. Bem, eu me julgo com uma experiência muito grande acumulada. Eu sou nascido em Belo Horizonte, gosto muito dessa cidade e também fui aqui vereador por 10 anos, 2 mandatos, na metade do terceiro eu fui eleito deputado estadual, mas como vereador acumulei muito aqui, participei da lei orgânica do município, também do plano diretor, nova lei de usurpação de solo, então tive um aprendizado muito grande como vereador. Depois fui deputado estadual por 4 mandatos e agora no segundo mandato deputado federal, mas sempre muito atuante em Belo Horizonte. Então eu julgo que acumulei uma experiência importante. E o segundo ponto é que, tendo agora a oportunidade de estar junto com o presidente Lula, acho que posso trazer para Belo Horizonte obras que são mais caras, mas que são fundamentais, especialmente de infraestrutura, moradia e saneamento básico, além de mobilidade urbana. Deixa eu só aproveitar então, já que o senhor falou de infraestrutura e mobilidade, para trazer já a pergunta da Raquel, quando a seguinte pergunta, ela falando aqui, quero perguntar ao Rogério sobre o anel rodoviário. Diz a Raquel, como felizmente, na opinião dela, o projeto do Rodoanel está parado devido aos enormes impactos ambientais, qual o projeto do senhor para resolver problema? Imagino que de anel e de, vamos lá, a gente abre a pergunta para mobilidade. Foi ótima pergunta. Eu tenho por mim que nós vamos ter que discutir com o governo do estado e fazer uma exigência de Belo Horizonte, não só Belo Horizonte, mas também Betim e Contagem. Ninguém quer esse Rodoanel. Ele já foi apelidado de rodominério, muito caro em regiões ambientais questionáveis, com inclusive áreas de quilombolas. Então este recurso ele deveria vir todo para o anel rodoviário. Aí nós resolveríamos isso rápido e ainda sobraria muito dinheiro. Nós precisamos de fazer lá 8 viadutos. O presidente Lula já enviou recurso para 2 viadutos, faltam ainda 6. Isso para mim é prioridade absoluta. O Rodoanel, ele tem, o anel rodoviário, desculpa, ele tem muito acidente e ele é fundamental para o trânsito. Ele virou uma avenida em Belo Horizonte que precisa ser alargada, precisa ser duplicada, precisa ter os viadutos, precisa desenvolver com segurança. Então é prioridade absoluta, tanto junto ao governo do presidente Lula, mas também junto ao governo do estado, para que esse recurso seja ali aplicado e não no chamado rodominério, que vai mais ajudar as mineradoras lá em cima do que realmente o trânsito. Deputado, então pelo que o senhor está falando, o senhor é contra o projeto de Rodoanel? Do jeito que está, sim. Não só eu, viu? Medioli, Betim, Marília, Contagem. Eles divergem sobre a questão do traçado, mas eles entendem que o projeto é importante. O senhor falou que prefere que esse dinheiro seja investido no anel rodoviário, não no Rodoanel. O senhor não acha importante o Rodoanel para a região metropolitana? Da forma que ele colocou, não. Ele servirá mais às mineradoras. Se nós tivermos um outro trajeto de Rodoanel, provavelmente ele será muito mais barato, mas eu quero priorizar em primeiro lugar o anel rodoviário. Acho que essa é a prioridade absoluta. Deputado, agora o senhor falou várias obras, tal. Qual seria uma obra, tirando o anel rodoviário, qual seria a sua obra prioritária aqui na cidade, tendo recursos? Qual seria a sua prioridade? Do ponto de vista de mobilidade urbana, o metrô. O metrô já tem o recurso, a empresa já está com o recurso e nós vamos exigir que ela não atrase. Outro dia eu fiz uma visita técnica já prevendo isso. Até hoje eles não foram, nem prefeitura, nem governo do estado, conversar com as pessoas que sairão da linha do metrô, da área, né, de segurança da linha do metrô. Então essa é uma obra importante, porque ela vai fazer a ligação do Calafate ao Barreiro e uma outra parte ela fará até o Novo Eldorado, do Eldorado até o Novo Eldorado. Então essa é uma obra importante que nós precisamos terminá-la do ponto de vista de mobilidade urbana. Mas tem muita obra de saneamento básico, são vários córregos que nós precisamos de transformar ali em parques lineares, tratar o esgoto ir lá para a ET do Onça ou a ET do Arrudas, fazer o tratamento e essa água correr limpa com parques lineares. Foi um projeto que iniciou com o Fernando Pimentel e depois parou.
mas eu visitei vários, são muito importantes. Então, obras de saneamento básico serão também prioridades. Deputado federal Rogério Correia, do PT, pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. A gente também questiona, né, os pré-candidatos que vêm aqui sobre qual a maior crítica à atual gestão municipal, deputado. Parou de ouvir o povo. É impressionante. Onde você vai em Belo Horizonte, você não vê a presença da prefeitura. Eles terminaram, por exemplo, com as administrações regionais. Hoje não existe. Então já foi aqui até uma espécie de subprefeitura. Então ela tinha um papel de ouvir, de resolver problemas. Hoje nada. Então você vai numa periferia, cadê? A prefeitura já sabe desse problema? Não, a prefeitura não sabe. Ela parou de ouvir. Eu acho que isso é uma questão essencial. Eu tenho aí que não adianta fazer administrações se ela não tiver participação popular. Você não vai acertar naquilo que é necessário. Eu tenho aí 3 prioridades: voltar com as administrações regionais, a espécie de subprefeitura, voltar com o orçamento participativo. É também impressionante obras nas periferias que nunca mais tiveram depois que o orçamento participativo terminou. E vou lançar uma novidade, que estou chamando de territórios da cidadania. São os territórios que existem na cidade, o índice de desenvolvimento humano menor, e nós vamos aplicar as políticas públicas com muita participação popular. Ali a gente discute a educação, discute a saúde do território, o meio ambiente, o plantio de árvores, recuperação de nascentes, a causa animal. Também tem tido muito problema de animais abandonados sem o tratamento devido, que aprofunda o problema de doença. Então você cria naquele território as condições de ter segurança pública, tudo. E a população participa e a presença do Estado democraticamente. Então, eu diria que essa prefeitura não ouve o povo e por isso erra muito. Erra quando tenta fazer e abandona uma obra como essa da ciclovia. Eu sou a favor de ciclovia, mas você precisa saber como implantar e como ela será feita. Esse é um exemplo. Também esse estocar na Pampulha, não ouviu a população, há um desgaste muito grande. Eu acho que a prefeitura peca por não ouvir. Vamos fazer aqui uma rodada com perguntas de ouvintes. O Leon está falando aqui, proposta do senhor para educação. Diz ele, o governo federal, na opinião do nosso ouvinte, fez muito discurso sobre educação, mas na prática enrolou a categoria, vide a greve agora das universidades federais. Qual a proposta do senhor para resgatar salário e condições de trabalho, claro, âmbito municipal? Do ponto de vista de salário, eu já tenho um compromisso com o sindicato, 2 questões importantes. Uma é uma mesa permanente de diálogo. Isso nós vamos ter, o governo federal tem também. E foi importante, tinha sido isso abandonado durante todo o governo Bolsonaro e Temer. O governo voltou com a mesa de negociação. Isso nós vamos fazer para todo servidor público. O segundo é o contrato coletivo anual de trabalho. Isso existe na iniciativa privada, mas não existe no serviço público. Eu vou implantar isso. O que seria? Todo ano a gente vai fazer o debate e assinar um acordo da prefeitura com os servidores públicos, tanto do ponto de vista de salário quanto plano de carreira e outros avanços que são reivindicações dos servidores, contra, por exemplo, assédio moral, são várias as reivindicações. E eu acho que o terceiro lugar é também a garantia dos reajustes anuais que nós queremos, que seja pelo menos a inflação. Especialmente no caso das professoras e professores, eu quero ampliar o poder aquisitivo deles, são minhas colegas, a minha área de atuação, então é um jogo muito importante que a gente tenha com o serviço público uma boa caminhada. E dizer que no ponto de vista federal, o governo, as greves têm que ser vistas como um direito, mas as negociações foram muito bem colocadas. Acho que apesar da greve da Universidade Federal, foi onde nós tivemos aumento que já não tinha há muito tempo no Serviço Público Federal. Mais uma pergunta de ouvinte, ele mandou em áudio, vamos ouvi-lo aqui. Deixa eu só aproveitar então, já que o senhor falou de... Bom dia, Rádio Band News, meu nome é Roberto. Aproveitando a entrevista aí do candidato, gostaria de perguntar para ele por que toda obra de serviço público, de prefeitura, de estado, tem que demorar demais, por que as pessoas não trabalham no final de semana, não trabalham à noite, para acelerar, principalmente as obras em que se trata do trânsito, né? O trânsito já é ruim, caótico em Belo Horizonte, e as obras ficam eternamente aqui, não terminam as obras. Por quê? E o que esse candidato aí tem para propor nesse sentido? Candidato, obra em horário comercial, acho que mata o Belo Horizontino, né? Impressionante. Roberto colocou bem, eu não sei, Roberto, tem hora que eu fico pensando, tem 2 motivos. Às vezes o prefeito quer que o povo veja ele fazer obra, tem isso. Mas isso é um contrassenso, né? A segunda questão é porque acho que fica um pouco mais barato para que ele não pague hora extra, mas é muito prejuízo ao povo. Então acho que obra, especialmente na questão de mobilidade urbana,
devem ser feitas sim, aproveitando o horário noturno e final de semana que o trânsito é menor. E também é estranho que as obras se concentrem sempre num determinado período da eleição, né? Nós ficamos vendo aqui em Belo Horizonte 0 de obras. Agora tem asfalto eleitoreiro para todo lado. Isso também a população pergunta, por que só na véspera de eleição tem obra? Essa é uma pergunta que tem que ser feita não a mim, mas ao prefeito de plantão, né? Agora, Rogério, se a gente for analisar o retrato de momento das eleições, as pesquisas, né? A gente vê uma tendência de candidaturas de centro-direita e extrema-direita liderando aqui em Belo Horizonte. 2, 3 nomes, pelo menos do primeiro ao terceiro lugar, estão aí nesse espectro. O senhor tem conversado com o presidente Lula, sua candidatura vai até o fim no primeiro turno, pelo menos, ou se você já considera a possibilidade de unir em torno de um nome só, provavelmente o nome do prefeito? Isso é possível ou não? Você vai manter sua candidatura? Não, a minha candidatura está mantida, é a candidatura do presidente Lula, é a candidatura do PT, PV, PCdoB, e já avançamos também na aliança com o PSOL e Rede, devemos anunciar isso em breve. E pretendo também que essa candidatura possa avançar também até o PDT, PSB, estamos tendo diálogos também para que tenha uma candidatura do campo progressista do governo do presidente Lula. Em relação ao PSD de dado, a opção deles foi uma coligação com a União Brasil de centro-direita. Então essa é outro campo, não é o campo nosso da disputa de um programa progressista. Eu estou muito entusiasmado com isso, nós vamos chegar ao segundo turno e a possibilidade de nós ganharmos a eleição é grande. Nós vamos discutir também assuntos da cidade, como estamos fazendo aqui, mas é claro, os assuntos nacionais importam também. Esse Jair Bolsonaro deve ser indiciado essa semana por crime de roubo de joias. Já foi indiciado porque falsificou o cartão de vacina e vai ser indiciado porque tentou dar um golpe no Brasil. Eu fui da CPMI que verificou isso. Então eu não creio que a direita terá essa força até outubro, pelo contrário, acho que a tendência é desidratar. Estavam querendo agora privatizar a praia, fazer projeto que beneficie o estuprador. Eu não creio que Belo Horizonte vai comprar esse preconceito da ultradireita. Estou muito tranquilo que a esquerda vence a eleição. Só insistir nessa questão, o presidente Lula já falou com o senhor, a candidatura, você vai na candidatura, estamos juntos, eu vou participar da sua candidatura, ele vai participar, ele vai dar cara, vai pedir votos para você? Vai pedir voto, vai vir aqui, já está programada a vinda dele durante a campanha eleitoral para me apoiar. Eu conversei e tenho conversado com o presidente sempre. É a campanha prioritária do PT em nível nacional, é a de Belo Horizonte, porque nós temos em São Paulo o apoio ao Boulos, que é da Federação PSOL Rede, e temos também a candidatura do Eduardo Paes, que é uma frente mais ampla no Rio de Janeiro. Então, no Sudeste, dos 3 grandes estados, ficou ao PT a questão da eleição de Belo Horizonte como prioridade. Então, é prioridade também do presidente Lula, que recebeu outro dia, inclusive, junto comigo, a candidata Bela, pré-candidata, exatamente para dirimir, né, essas questões e mostrar a força e a necessidade da unidade. Então nós vamos com Lula, e com Lula facilita muito para a gente trazer muita coisa para Belo Horizonte, isso tem sido demonstrado. O presidente fez muita coisa para Belo Horizonte. Um dia estava lembrando, por exemplo, a Avenida Antônio Carlos, né, o BRT, aquilo foi tudo obra feita no governo do presidente Lula. Talvez tenha sido a última grande obra também nos governos do PT. Depois disso, nada. Bolsonaro não fez nada para Belo Horizonte. Eu realmente não acredito que Belo Horizonte vai dar uma vitória a um bolsonarista. Vamos continuar aqui na política, agora trazendo uma pergunta do nosso Orion Teixeira. Bom dia a todos. Rogério, além de pré-candidato a prefeito, você é vice-líder do governo Lula. O governo venceu as eleições, mas dá a impressão de que está sendo pautado por parte do Congresso Nacional. Está perdendo essa batalha? Isso pode se repetir nas eleições em Belo Horizonte, por exemplo, onde a esquerda age como partidos, cada um para si? Como você vê o risco de talvez não ganhar, mas de perder a capital para a direita, já que a esquerda, de alguma forma ou de outra, mantém-se na administração desde o governo Patrus, em 93? Rogério, só para acrescentar uma outra coisa também, quando você respondia aí ao Murilo, aqui na capital o ex-presidente Bolsonaro ganhou aqui, né, também, numa cidade que sempre foi vista como muito progressista e tal, mas só para a gente trazer essa informação também. Sim. Bem, o Orion chamou atenção algo importante, que é a questão do parlamento. Eu chamo a atenção também do nosso povo. Não dá para a gente votar descasado o que você quer para a prefeitura e o que quer para a Câmara, o que quer para o parlamento.
Então a gente vê isso dentro da Câmara Federal. A maioria é uma maioria de ultradireita unida ao centrão. Quando eles se unificam, é um bafafá no Brasil, é um problema. É só problema que eles aprontam. E o presidente Lula tem que sair correndo atrás para consertar os problemas. Eu espero que isso não aconteça aqui. Gostaria de ser prefeito com uma Câmara que fiscalizasse, fizesse seu papel, mas quisesse construir Belo Horizonte. Vamos lembrar do deputado federal, que aliás teve muito voto aqui, que organizou uma revolta na Câmara Municipal para não vir recurso para fazer saneamento básico em Venda Nova. Um tipo de Câmara dessa, seja federal, seja em Belo Horizonte, é muito ruim. Então é preciso que as pessoas vinculem o voto. Então está votando Rogério Correia, vota também nos vereadores que vão ajudar a fazer essa governabilidade, porque senão dificulta muito o trâmite dos processos para, às vezes, fazer projetos importantes. Então isso, o Orion chamou atenção, é importante. Agora, sobre o caso de BH e o bolsonarismo, eu já tinha falado disso e é bom ver a recuperação. Nós perdemos as duas eleições anteriores a essa, em Belo Horizonte, por 70-30. Bolsonaro contra Dilma, depois Aécio contra Dilma, depois Bolsonaro contra Haddad. Essa eleição foi 55-45. Já houve aí uma diminuição muito grande e com o presidente Lula governando, a tendência é que ele seja bem avaliado em Belo Horizonte. Já inicia uma recuperação nas pesquisas e eu acho que o bolsonarismo, pelos motivos que já dei, vai cair muito. E o presidente Lula, ao contrário, nós estamos vendo geração de emprego e renda, a economia melhorando, são sinais, todos eles positivos. Acho que isso nos fará também que o Lula seja o principal cabo eleitoral e por isso, é claro, eu tenho muito orgulho, né? Além de tudo, de ser o que é o presidente Lula, orgulho de ser também o candidato dele, que acho que isso vai me trazer também, e ao Partido dos Trabalhadores e a nossa aliança, muitos méritos. Ainda falando sobre questão de políticas públicas, as pessoas em situação de rua também é um tema abordado, né, pelos pré-candidatos e uma reclamação, na verdade, uma constatação aí da população. Em relação à população em situação de rua, o que o senhor pretende fazer, quais são os planos, os projetos? Ótimo, Luciana. Olha, tem um projeto que vai ser lançado nacionalmente agora, que chama Ruas Visíveis, do ministro Silvio Almeida. Ele está, inclusive, para vir em Belo Horizonte, eu já fiz o convite a ele. E esse projeto, ele faz um tratamento desta questão global, tanto do ponto de vista de moradia, assistência social, alimentação, tudo isso para que essas pessoas, seja a elas ofertada uma oportunidade, inclusive, de trabalho, emprego, em vários casos. O outro, tratamento de saúde. Então, você tem que fazer uma abordagem completa e, caso a caso, identificar os problemas para poder resolver. Não é uma solução simples, mas ela é possível, mas vai depender exatamente desse olhar mais global e de uma política pública específica para essa questão. Esse Ruas Visíveis é exatamente isso e nós teremos recursos do governo federal para agir dessa forma. Esse acordo com o PSOL em rede prevê que eles indiquem o vice e a Bela vai ser essa vice? Não discutimos ainda vice. Vice deixamos em aberto porque também tem outros partidos, outras alianças e outros campos que a gente quer aproximar. É um acordo político com o PSOL, um acordo muito programático, também, é claro, de questões relativas aos nossos interesses mais gerais na cidade, em Minas e nacional. Mas nós deixamos a questão de vice para discutir com mais tempo. O que pode sim, evidentemente, não será um vice da nossa federação PT, PV, PCdoB. Será um vice de fora dessa coligação nossa. Então vamos ver quem, e no momento exato, até agosto, a gente espera ter essa definição também, né, escutando um pouco as opiniões da própria população que tem uma tendência, né, ao voto mais à esquerda em BH. Rogério, mineração na Serra do Curral, hein? Virou um grande tema também, né, deste ano. Isso nós vamos acabar, isso é um absurdo. Eu fico indignado, eu fui relator da CPI de Brumadinho. Aquilo foi crime. A gente, quando fala crime, não é da boca para fora, não. Aquilo é comprovado. A empresa sabia que ia ter o rompimento, como sabia de Mariana, que eu também fui relator quando era deputado estadual. Eles sabiam do rompimento e mantiveram aquilo. Então, cometeram um crime. E cometem outro agora, querendo minerar uma área que é histórica, uma Serra do Curral, que em Belo Horizonte tem uma importância não apenas na beleza do Belo Horizonte, mas também hídrica, né, de abastecimento de água, o clima da cidade.
A minha posição é fazer ali um Parque Nacional da Serra do Curral. Tá. Eu já apresentei um requerimento que foi aprovado na Câmara, está com a ministra Marina e já falei com o presidente Lula. Se nós fizermos um Parque Nacional da Serra do Curral, nós vamos trazer turismo também, áreas de lazer. O turismo, eu acho que é a grande importância que nós temos para trazer mais recursos. Nós estamos vendo isso, carnaval, é preciso trabalhar a festa junina de maneira mais abrangente para Belo Horizonte se tornar a capital também de Minas Gerais da festa junina. Nós tem muita coisa para fazer aqui para atrair turistas. Belo Horizonte, né? A gente consegue isso com a nossa culinária, com a força que tem, a mineiridade. Tudo isso tem que ser mais bem colocado. E com um Parque Nacional na Serra do Curral, nós vamos arrebentar. Eu acho que é isso. E fora essas mineradoras, isso só traz prejuízo para a gente, não traz nem dinheiro para a cidade, nem para o estado, porque esse pessoal não paga sequer ICMS. Quem exporta não paga ICMS. Então, depois que acabaram com a Lei Candir, foi um desastre para Minas Gerais. Então, as mineradoras têm que ter um comportamento de fazer mineração que não seja predatória. E na Serra do Curral não tem jeito de ter mineração sem ser predatória. Rogério, eu vou dar 50 segundos aqui para as suas considerações finais, para a gente encerrar. Bem, eu estou com muita vontade de ser prefeito de Belo Horizonte. Uma vontade que vem também de uma experiência acumulada, de um programa que nós temos, de juntar 3 governos que nós tivemos do PT num só agora. Um que tenha muita participação popular, como foi o do Patrus, que tenha muita sensibilidade social, como foi do Célio de Castro, e muitas obras de infraestrutura, como foi do Pimentel. Eu acho que nós conseguimos isso, nós vamos poder fazer a melhor prefeitura de todos os tempos. É claro, confiando no povo brasileiro e no povo de Belo Horizonte. E solicitando ao nosso povo que me dê também uma Câmara capaz de ajudar os vereadores e vereadoras a aprovar esses projetos. Ótimo, conciso aí nos 50 segundos aí, portanto. 10h25, a gente está terminando aqui essa entrevista com o pré-candidato do PT à Prefeitura da Capital, Rogério Correia. Deputado, muito obrigado, boa pré-campanha, talvez até o debate, né, em agosto já aqui na Band. Até obrigado, mais. Agradeço Lucas, Murilo, também a Luciana e toda a Band News pela oportunidade, também a Oriona, que participou com a pergunta. Um abraço a todos e todas.